sinceramente, nós estamos diante de mais um vexame que esse parlamento vai dar. Não é uma solução simples, não é uma solução fácil, porque nós temos uma diversidade de interesses enorme. E essa diversidade se reflete no conflito de propostas. Essa emenda aglutinativa é uma tentativa de construir uma maioria. E vamos votar. Se não tiver maioria, vamos buscar uma nova ideia, uma nova aglutinação de ideias. Se é para votar um PL depois, vamos votar um PL depois. 2 deputados apresentam um substitutivo que, na hora de votar, é substituído por outro substitutivo. Era o substitutivo A, que é substituído pelo substitutivo B. Isso não é coisa séria. Os grandes devedores são exatamente os bancos em relação ao Banco Central. E eles serão os maiores beneficiários com essa MP 780. Estamos na provisória que faz com que as empresas, elas, de uma forma irrevogável, confessem a dívida que tem com a União e que arrecada 3 bilhões de reais. Os deputados debateram exaustivamente. Chegaram a costurar 8 textos alternativos. Na última tentativa de atender a todas as correntes, os líderes dos maiores partidos reuniram num único texto o conteúdo de 2 propostas de emenda à Constituição. Ao todo, eram mudanças no sistema de eleição dos deputados, no financiamento de campanhas, no perfil das alianças eleitorais e nas regras para o acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda. Tantas sugestões de reformas que os parlamentares acabaram optando por não fazer nenhuma, pelo menos por enquanto. Na verdade, é um arremendo eleitoral que está querendo fazer. A tal emenda aglutinativa é a emenda Torre de Babel, que está reunindo os interesses específicos e alguns mesquinhos, sem discutir o aprofundamento da democracia no Brasil. Imagine, quem é contra o fundão vai ser convencido pelo distrital misto em 2020. Quem é contra o distrital misto vai ser convencido porque é a favor do fundão. Ou seja, é a reunião da falta de convicção com os interesses mesquinhos e oportunistas. Porque não é possível. Uma força política tem convicção que o distritão não aprofunda a democracia e enfraquece os partidos, mas vai voltar por causa do financiamento do fundão, que é o financiamento público. Isso é falta de convicção, isso é oportunismo eleitoral. Nós acabamos aqui fazendo composição política, debatendo, e o nosso relator apresentou uma proposta em que se estabelece um sistema que combina o voto distrital com o voto partidário, com o voto proporcional. E é exatamente esse sistema que nós queremos defender e vamos defender na noite de hoje. Porque é uma combinação salutar para a democracia brasileira. Ao mesmo tempo que há uma aproximação do eleitor, há também o respeito à proporcionalidade, há o respeito à indicação dos partidos, e com isso nós temos uma proximidade mais politizada, um debate mais politizado no campo da discussão eleitoral. São 513 parlamentares, 513 ideias geniais de reforma política. Cada um tem a sua concepção, a sua visão para sair da crise. Normal, pessoas inteligentes. Agora, nós não temos como construir nesse ambiente um consenso desses 513. Nós estamos buscando estabelecer
algum tipo de maioria para indicar algum caminho para o sistema político brasileiro. Essa emenda aglutinativa é uma tentativa de construir uma maioria. E vamos votar. Se não tiver maioria, vamos buscar uma nova ideia, uma nova aglutinação de ideias. Se é para votar um PL depois, vamos votar um PL depois. Não pode, depois desses meses todos debatendo nas 3 comissões, deixar de tentar votar. Nós vamos fazer a votação hoje. Ganhou, perdeu, vamos buscar uma nova maioria. O importante é que aqui não se perde nem se ganha no grito, se perde ou se ganha no voto. Uma comissão constituída para elaborar um projeto de reforma política trabalha 8 meses, e chega nesse momento 2 deputados, cada um representando um partido. O deputado Pestana representando o PSDB, o deputado Vicente Cândido representando o PT, que até pouco tempo alinhava com a posição contrária ao Distritão. Não sabemos o que foi que mudou dentro do PT. Não sabemos o que foi que mudou. E agora, 2 deputados apresentam um substitutivo que, na hora de votar, é substituído por outro substitutivo. Era o substitutivo A, que é substituído pelo substitutivo B. Isso não é coisa séria. Nosso sistema decisório está em crise. A população tende a achar que reforma política é um assunto dos políticos, mas não é. Melhorando o processo de governança, de governabilidade, de decisão, melhora a educação, melhora a saúde, a segurança pública, a estrutura tributária, o orçamento público, a gestão pública. Isso tem tudo a ver com a qualidade do desenvolvimento do país. Não nos restou alternativa. Nós trabalhamos 8 meses na comissão especial. Infelizmente, nenhuma territorialização do voto é possível para 2018. E aí nós vamos manter essas chapas artificiais, 100 candidatos, que na verdade 15 estão concorrendo para valer. E aí o partido tem que se virar para financiar campanhas de candidatos artificiais, distorções para partidos que não têm nenhuma identidade ideológica, onde um campeão de voto, como Enéas, traz outros 3, o Distritão, como transição, mesmo com todas as suas debilidades, é um passo para alcançar o distrital misto. Esta gambiarra, chamada Distritão, realmente é transformar isso aqui numa Câmara dos Deputados com 513 partidos. É a negação da ideia de parte da sociedade, que é partido, de coletivo. É a decisão pela celebridade, pelos já conhecidos, pelo direcionamento, pela perpetuação do mandato e, quiçá, entendido lá fora como a continuidade daqueles que querem impunidade. E há 150 aqui com processo no Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, como é que algum partido pode aceitar esse distritão, gente? Agora tem uma jogada ainda aí atrás, que chama Sistema Distrital Misto. E isso é uma grande enganação no Brasil. Quando se fala que o sistema se esgotou, querendo dizer a culpa é do sistema proporcional que está aí, eu digo, não é verdade. A culpa é do financiamento privado de campanha e a culpa é das coligações proporcionais espúrias que foram feitas não por afinidade
política programática ideológica, mas por conveniência e por interesse. Se votava num candidato aqui, se elegia outro ali. Ninguém aqui vai tirar dinheiro da educação. Ninguém aqui vai tirar dinheiro da saúde. Ninguém aqui está dizendo quanto vai se tirar. Mas eu quero que os críticos do fundão, como chamam, é muito fácil apelidar. É muito fácil subir numa tribuna sem responsabilidade para criticar e fazer piada. Dê a solução. Qual é a solução? É botar cada partido uma celebridade para ter 1 milhão de votos e eleger mais 10, 12 deputados nas costas. É essa a solução do modelo ideal, defendido por quem não quer votar o sistema majoritário nessa casa. É preciso que venha para a tribuna e diga: eu quero vir nas costas de alguém para a Câmara dos Deputados. Essa não é a representação que o povo quer. Esse não é o sistema que o povo deseja. E nós precisamos, com clareza, cada um abrir mão. Não é do interesse do meu partido distrital misto, mas nós estamos votando porque é do interesse de outro. Essa migração, esta transição para 2022, não é da minha vontade pessoal o fundo público. Eu defendo financiamento privado. Esta casa votou e o sistema bicameral não permitiu que ele avançasse porque o Senado assim não fez. Se houve erros e distorções, nós aqui não podemos permitir a criminalização da política por parte do Ministério Público, como eles vêm fazendo ultimamente. Nós sofremos na pele e muitos se resignam e não lutam. A sociedade brasileira esperava dessa casa mudança. Dos que eu vi jogando pedra nas tentativas de mudança, nenhum apresentou alternativa razoável. É simplesmente para ficar sobre os holofotes e defender um modelo atual que é a zona de conforto. O modelo que garante a reeleição da maioria que está aqui é exatamente aquele no qual todos se elegeram. E o discurso hipócrita acaba prevalecendo. Não adianta querer fazer remendo em tecido podre. Vai rasgar de novo. Permanecer no atual modelo é dar vez a um ciclo vicioso que só produziu escândalos, prisões e corrupção. E não adianta reclamar amanhã, se o TSE fizer em nosso lugar aquilo que nós optamos por se omitir. Eu prefiro, deputado Miro, o caminho do diálogo daqui para terça-feira. E o melhor é voltar perto da Xerta. Vamos concluir isso e, a partir daí, vamos buscar o entendimento para terça-feira. Qualquer outro caminho aqui inviabiliza qualquer coisa. Nós temos que fazer esse reconhecimento. Não adianta, tem momentos que o recuo ele é estratégico para se dar um passo lá na frente. E acho que esse passo é necessário para amadurecermos melhor nas bancadas. Alguém pode dizer aqui, deputada Alice, é porque a PEC, a emenda aglutinativa não tem uns 308 votos? Que seja, não é disso que se trata. Eu acho que esse recuo é necessário e eu quero fazer essa proposta para o bem dessa casa e para o bem da reforma. Porque talvez se não vote nada, porque do jeito que as coisas estão, talvez a gente entre aqui no buraco que não tem saída nenhuma. E eu quero fazer alguma reforma. Não a reforma do meu sonho, mas a reforma possível para ajudar a recuperação da política e da democracia no Brasil. O plenário também aprovou a medida provisória que cria o programa de regularização de débitos com fundações públicas. Deputados do governo e da oposição polarizaram os debates. A mão que afaga os banqueiros, aqueles que devastam a natureza, que destroem o meio ambiente e que são multados pelo IBAMA e agora nessa medida provisória estão sendo renegociadas as suas multas, aqueles que provocam crimes contra o povo, contra o sistema financeiro, multados pelo Banco Central e agora tem a renegociação das suas dívidas. É a mão que afaga a elite, a mão que afaga as cercas que cercam os sonhos e que cercam os latifúndios. Senhor presidente, é muito curioso alguns discursos que aqui são feitos. E eu há pouco tempo disse, parece que alguns partidos
Eles trabalham para o quanto pior, melhor. Essa medida provisória ela busca renegociar a dívida de empresas, claro, assim como o Refis o fará, e na próxima semana nós aqui estaremos debatendo sobre essa matéria. Mas é uma medida provisória que faz com que as empresas, elas, de uma forma irrevogável, confessem a dívida que tem com a União e que arrecada 3 bilhões de reais que são necessários para socorrer as universidades federais, que são necessários para garantir a segurança de tantos estados do Brasil, que serão necessários para terminar obras edificantes como a transposição do Rio São Francisco, como tantas estradas que estão Brasil afora inacabadas por falta de recursos. O orçamento demonstra, são 159 bilhões de reais negativo. Nós precisamos trabalhar em prol de buscar recursos para fazer obras edificantes. E essa medida provisória, ela trata exatamente disso, é mais um benefício. Mais um benefício que o governo traz para os bancos. Se nós formos ver, em relação às dívidas não tributárias, que são exatamente as multas, os grandes devedores são exatamente os bancos em relação ao Banco Central. E eles serão os maiores beneficiários com essa MP 780. Por isso, nós do Partido dos Trabalhadores somos contra essa medida provisória e queremos o adiamento dessa votação por 2 sessões, porque entendemos que esse é o governo que é o Robin Hood às avessas. Essa medida provisória, presidente, diante das condições que ela foi colocada, ela vai regularizar a situação de pessoas jurídicas, pessoas físicas, junto a autarquias, as fundações, vão ficar habilitadas para participar de licitações. E mais, senhor presidente, no momento que ficarão regularizadas, vão recolher naturalmente, e aí nós teremos recursos para a saúde, para a educação. Esse é o propósito da medida. Só esse ano, presidente, são 3 bilhões que serão destinados à saúde, à educação e à segurança, principalmente esses 3 setores que são mais carentes de recursos. Por isso, senhor presidente, nós votamos sim e pedimos que Vossa Excelência coloque sim em toda a base. Tem muitos deputados que falaram aqui que foi 1 ou 2 reuniões da comissão e agora estão dizendo que essa comissão não se reuniu. Essa comissão são 3 comissões e essas comissões vêm se reunindo desde o ano passado. Agora, tem os deputados que são preguiçosos, que são faltantes e que não vão na reunião e não assistem à reunião. É por isso que diz que não teve debate. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. E o povo brasileiro está de saco cheio com o que está acontecendo. Já não aguenta mais, está até aqui com um tipo de ação que está sendo tocada e articulada dentro desse parlamento. Propõe a reforma da Previdência para tirar de quem ganha 1/4 de salário mínimo no benefício de prestação continuada, mas querem renegociar 3 bilhões de reais de deputados e senadores que são sócios ou donos de empresa. E acham que nada vai acontecer? A reação vai vir.